tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, 8º domingo do tempo comum. Próxima quarta-feira estaremos iniciando o belo tempo quaresmal, nos preparando para o grande acontecimento de nossa fé, o acontecimento da ressurreição do Senhor, a sua Páscoa. Te convido sempre que você receber esses meus vídeos, todos os domingos, que preparo com muito carinho para você, que você possa estar compartilhando com outras pessoas, convidando para se inscrever no canal do Padre Gildenor, e assim podermos crescer a nossa família sempre mais. Deixar seu like é muito importante, sempre que você assistir o vídeo, mesmo que você não faça uma outra coisa, mas deixe o seu like. É muito importante, que assim a plataforma vai entender que esse conteúdo está sendo bem recebido, né? E assim a plataforma divulga para outras pessoas não inscritas. Tá bom? Então deixe sempre seu like, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva se ainda não é inscrito em nosso canal. E assim a gente vai fazendo com que a nossa família e a palavra de Deus chegue mais longe a mais pessoas, e assim possa viver a docilidade do amor de Deus. Hoje, nesse 8º domingo do tempo comum, a Igreja nos convida, por meio de sua liturgia da palavra, a olhar alguns conselhos importantes que a palavra de Deus vem nos trazer. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do Eclesiástico. E aqui, o Eclesiástico vem nos trazer recado muito claro. E o recado do autor sagrado é justamente sobre o que falamos. Diz ele que a nossa fala nos entrega quem nós somos. Aquilo que nós expressamos revela o que nós estamos cheios. Revela o que está aqui dentro de cada um de nós. Então, o que nós estamos falando por aí? O que nós andamos a falar por aí? Estamos nos auto-revelando, nos auto-entregando? Ou entregando a docilidade de Deus que há dentro de mim, dentro de você, de cada um de nós? É bom que nós pensemos. Diz o autor sagrado que os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Perigoso. E aí, nós estamos apresentando nossos defeitos, ou nosso falar revela o Deus que há dentro de nós? Depois, outra expressão muito forte que vai dizer o autor é que a palavra mostra o coração do homem. A palavra que eu expresso ao outro revela como está o meu coração. Como está, portanto, a saúde, a intimidade do meu coração com Deus? E termina o autor sagrado dizendo que é no falar que o homem se revela. Estimados irmãos e irmãs, aprenda com Jesus. Jesus falava daquilo que ele estava cheio. E Jesus estava cheio dele mesmo, Deus. Cheio de uma espiritualidade inalcançável por nós seres humanos. É bom quando nós falamos e em nossa fala se revela o Deus que nós acreditamos. Este é o convite que essa leitura primeira de hoje nos faz. O evangelho que hoje nós meditamos é Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês o cisco no olho do teu irmão
e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem existe árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. O Evangelho vem fortalecer o que dizia o autor sagrado do Eclesiástico. Jesus começa falando de como estamos vivendo a nossa fé, como está sendo o nosso relacionamento com nossos irmãos. Certamente esse Evangelho é proposto por estarmos já no advento da Quaresma. E aqui, portanto, ele vem nos convocar comportamentos que condizem com o tempo que estamos nos aproximando. Jesus começa dizendo: um cego pode guiar outro cego? Claro que não. Ele mesmo responde: os dois cairão no mesmo buraco. E aí, Jesus começa dizendo que nós, enquanto discípulos dele, podemos ser até como ele. Mais do que ele não é possível. Querer ser mais do que Deus, nós temos exemplos que não foram bem-sucedidos na história. Os nossos primeiros pais quiseram alimentar a ideia de ser mais do que Deus. Não deu certo. Aqui também nos convida Jesus que nós podemos ser até como ele, até como mestre, podemos ser como Jesus, mais do que ele não. Caríssimos, Jesus em seguida vem destrinchar de como deve ser o nosso comportamento e o que não devemos ser. Primeiro diz ele, o que nós não devemos ser. Não devemos ser hipócrita, diz Jesus. Quando é que nós somos hipócritas diante de Jesus? Quando nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão, sem antes tirar a trave que há no nosso olho. Caríssimos, como nós somos hipócritas, muitas vezes, em ter tanta convicção do erro do outro, em ter tanta convicção assertiva de que o outro está errado, de procurar a história dos nossos irmãos, de armar cilada para nossos irmãos. Como é triste escutar isso de pessoas que comungam Jesus na Eucaristia. Como é triste ouvir pessoas que dizem ser cristã católica e são mestres em criar história com os outros. Jesus chama esse tipo de gente de hipócrita. Jesus chama esse tipo de comportamento, diz ele, que essas pessoas não condizem com o reino de Deus. Por isso diz Jesus, tire primeiro a trave que há no teu olho. Te cura primeiro, para depois pensar no pequeno cisquinho que há no olho do teu irmão. É muito minúsculo diante da trave enorme que há dentro de seus olhos, dentro de você. Jesus não fica só nos olhos. Jesus vai até o coração. E por isso, em seguida, ele vem convocar, dizer para nós, uma árvore boa ou uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Se seus frutos são bons, é porque a árvore é boa. Se seus frutos são ruins, é porque esta árvore não é boa, não foi bem cultivada. Como está sendo o teu fruto? Teu fruto são frutos bons ou são frutos ruins?
Pelos seus frutos você conclui quem você é. Olhe para dentro de você. Perceba o que existe dentro de você. Existe luz? Quando é que nós podemos dizer que dentro de nós existe luz? Quando o outro para mim não é um obstáculo. Quando o outro para mim não é uma pedra, mas é uma ponte. É uma ponte que me leva até o outro lado com segurança. Irmãos e irmãs, você que diz ser cristã católica, católico, e se pega muitas vezes com esse tipo de comportamento de acusar o outro, de inventar história, de sentar nas portas falando de quem passa e de quem deixa de passar. É um total desconhecimento da graça de Deus. É um total desconhecimento do amor inesgotável que tem Deus para conosco. Leia e releia este Evangelho. Jesus termina o Evangelho dizendo: o homem bom tira boas coisas, tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E aí ele diz: já o homem mau tira coisas ruins do seu coração. E conclui dizendo: sua boca fala do que o coração está cheio. Sua boca fala do que o coração está cheio. Eu não posso falar coisas boas de um Deus amável, de um Deus que ama e que perdoa, se o meu coração não estiver cheio. Se eu não experimento esse Deus, esta docilidade de Deus. Quando você vê alguém que trata mal o outro, que inventa história contra seu irmão, é uma pessoa doente. É uma pessoa digna de compaixão. Porque precisa muito da ajuda de Deus. A igreja precisa de homens e mulheres dóceis, que veja não o pecado do outro, mas a sua potencialidade. Os nossos olhos não podem focar no erro, no pecado do meu irmão. Os nossos olhos precisam e devem focar na potencialidade, nos dons inerentes a cada pessoa. Assim, nós estaremos nos enquadrando nesta árvore boa, nestes frutos bons. Terminamos esta reflexão com os dizeres de Paulo, que hoje conclui na carta aos Coríntios, aquele discurso que há 3 domingos nós vemos meditando sobre a ressurreição. E Paulo nos dá palavras de tanto consolo. Quando Paulo vem dizer para nós que o corpo, ou quando o ser corruptível estiver revestido ou vestido da incorruptibilidade. E diz, quando nós, seres mortais, estivermos vestidos da imortalidade. A morte não venceu, diz Paulo. A morte foi vencida. Ela não viu sua vitória, porque foi vencida por Deus, diz Paulo. Por isso, amados e amadas, diante da morte, não nos desesperemos. Porque quando fazemos este caminho com maestria, no seguimento, na amizade com Deus, não existe outra coisa que nos espera senão a imortalidade, senão a incorruptibilidade. É isso que nos aguarda. Um corpo glorioso, como diz São Paulo. Por isso, permanecei inabalável, diz ele. Porque a obra do Senhor aguarda todo aquele que lhes é fiel. A morte não vence a vida. É a vida que vence a morte. Que esta fé seja o sustento da nossa esperança. Seja o sustento dessa esperança, como diz o livro da sabedoria, cheia de imortalidade. Que o Senhor nos abençoe. Nos dê uma semana rica da presença de Deus, nos preparando bem para o tempo que se aproxima, tempo de graça, a quaresma do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo